Olá, como vocês estão? Tudo bem? Eu, graças a Deus, estou muito bem. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Olha, com essa abertura a gente já começa a sentir toda essa energia que toma conta aqui. E eu sempre falo que essas palestras que a gente conversa, que traz para o nosso dia a dia, que é esse o intuito, né? Todos esses ensinamentos não ficarem esquecidos, muito pelo contrário, que a gente absorva ao máximo, não só do que é dito verbalmente, mas sim a todas essas energias aqui que a gente precisa para nos reabastecermos. E a palestra de hoje, ela cai como uma luva, né? Para quando a gente está com aquele probleminha e questionamento, quando a gente olha para Deus e fala, por que Deus, sabe? Porque a gente tem esses momentos, né? De não aceitação da situação em que a gente está vivendo. Porque situações complicadas, todos nós temos, né? Em alguns momentos da vida, às vezes mais, não é verdade? Outros menos. Mas aí a gente começa a questionar a vida, questionar os porquês. E uma coisa que esses irmãos sempre nos dizem Deus não erra. Então, não é que Deus está nos castigando, não é que Deus não está nos olhando, muito pelo contrário, é sempre uma oportunidade de aprendizado. Esse sofrimento, né, que a gente tem diante dos desafios é devido às nossas ignorâncias. E esses irmãos, como seres de luz, né, seres de luz como são, eles trazem a sua sabedoria, porque muitos deles já passaram por todas essas etapas que nós passamos, né? Eu até observo bem os animais, apesar que a gente aprende muito com eles, eles precisam, né, dos nossos cuidados, ou da natureza, os que vivem em meio à natureza, ou aqueles que a gente carinhosamente adotamos, não é verdade? E aí algumas coisas a gente evita que aconteça com eles, assim como uma criança, para que ela não se machuque, para que não doa. Só que às vezes não adianta só a gente falar, né? Ela precisa viver para poder crescer e entender. Eu me lembrei agora até de uma história. Quando eu era pequena, minha mãe falava, olha, eu vou ali fazer alguma coisa e não encosta no ferro de passar roupa, porque ele está quente. E eu olhava aquilo, eu falava assim, não, mas eu preciso saber se é quente mesmo. Aí um belo dia, minha mãe foi atender a porta, nunca me esqueço disso. E eu falei, eu vou ver se é quente mesmo. Mas eu vou encostar o meu dedo pequenininho, porque como ele é menor, a dor vai ser menor. A inocência, né? E vi que era quente, tive que contar para minha mãe, porque fez uma bolha e ela queria saber de onde tinha vindo aquela bolha, né? Que, enfim, os pais aí, todos adultos, sempre estão ali olhando bem, né? O corpo das crianças, o que está acontecendo. É importantíssimo a gente, né, tomar todos os cuidados. E aí, qualquer manchinha, qualquer coisinha a mais, minha mãe já ia questionar. E a gente tem, e assim esses irmãos fazem com a gente, eles nos cuidam, mas quando a gente se machuca, eles vêm com essas doces palavras e ensinamentos para que acalmar o nosso coração e nos fazermos, né, pensar no que, refletir mesmo, no que está acontecendo, por que eu estou nessa situação. E como é essa vida, né? Por que passar por aqui e passar dessa maneira ou de outra? Aí, no meio disso tudo, eu vou contar um desdobramento que eu tive, que quando eu vi essa palestra, eu falei, agora eu entendi. Esse desdobramento é para falar exatamente isso que o nosso irmão está falando na palestra, só que de uma outra forma. Então, vamos ver direitinho, né? Senão eu fico aqui só falando, que vocês, quem já me conhece aqui, ó, sabe que eu falo. E olha só, o tema é qual é a vontade de Deus. E a entidade é o Zequinha Boiadeiro. O médium Gilson, né, que Pimentel, vocês conhecem, quem está aqui no canal faz tempo já sabem quem é. Já sabe que é um médium muito querido aqui da casa, que acolhe a todos nós tão bem, com tanto respeito e carinho. Eu sou muito grata a ele, viu? Desde o dia que eu cheguei aqui, é um querido mesmo, comigo, com a minha família, e é uma família que eu adoro, a família dele também. Então, vamos já começar
ouvindo o Zequinha, quando ele chega, ele já traz paz no que ele diz, que ele fala, ei, boi, deixa o boi cantar. E isso parece que leva a nossa alma para tão longe. Experimentem, prestem bem atenção nesse som que ele fala, essas palavras que vocês vão entender o que eu estou falando. Aí daqui a pouquinho a gente volta para papear aqui, tá bom? Beijo. Até daqui a pouco. Ei, boi, ei, boi, canta, boi, deixa o boi cantar, que a luz de Nossa Senhora nos guie, nos proteja e nos ilumine para aquilo que tenha que se realizar. Que acima de tudo seja sempre a vontade de Deus a conduzir os filhos seus, e aqui a gente aprenda a aceitar. Na prece bem proferida, todo mundo diz, todo dia, que a vontade de meu Senhor seja feita, que a sua vontade seja maior, que seu sentimento por nós pode ser feito sem dó, que a gente vai aceitar. Mas na hora que vem a dificuldade, a peleja, na hora que o Espírito é colocado assim, com certeza, as coisas que ele tem que resolver, é a hora que a fé começa a titubear. A prece que a gente fazia com tanta certeza, começa então a duvidar. E se é feita a vontade dele, por que é que ele deixa o mal acontecer? Se é feita a vontade dele, por que comigo, não com você? Se é feita a vontade dele, que vontade é essa? Que se vê na terra tanta ingratidão, tanta injustiça, tanta maldade, com os pequeninos, com os mais de idade, ou com os bichos, os filhos da criação. Meu Senhor, me faz entender qual é essa vontade, pois minha mente não consegue entender. A gente para e fica assim, ó, a matutar. Senhor, onde é que tu está levando essa gente? Onde é que tu está trabalhando que a gente não te vê presente? Onde é que tu está na hora que uma mãe grita? Que um filho escondido em agonia está lá a lhe chamar? Onde é que tu está num acidente desses que a gente não vê? Onde um carro, onde um outro ônibus, um outro veículo, leva um monte de gente, até dormindo, sem eles perceber. Meu Senhor, se é a sua vontade, que vontade é essa? Que vontade que às vezes põe em um lentidão e no outro tu põe pressa? Que vontade é essa que às vezes a gente, na nossa pequenez, não entende? Ou será que a gente não quer aprender? Seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é a vontade do amor, de fazer com que cada filho, não importa seu tamanho, até os mais miudinhos, encontre aos poucos o seu caminho redentor. A maldade não é do homem, a maldade não é de Deus, a maldade é de quem? É da ignorância, da intolerância, ou talvez da falta de entendimento dos filhos seus. Se Deus está acima de tudo, se Deus está acima de tudo, o mal também não é aqui um efeito? Às vezes para uns é um defeito, mas será que a gente que não consegue ver? A gente fica pensando sobre um espírito que vem em evolução, vem aprender, vem corrigir, vem refazer para seguir sua direção. Um espírito que pede muitas vezes provas difíceis para poder passar,
Porque sozinho não consegue lidar com as faltas que aqui dentro ele traz. As coisas que ele fez lá de trás, que ele quer um dia também aprender a dominar. Sentimentos, pensamentos, vontades e desejos, ganâncias, desprezos, ou simplesmente um sentimento de bem que ele deseja reacender para modo de perdoar alguém. Tem gente que pede vir aleijado, tem gente que pede aqui trabalho, tem gente que pede para as coisas lhe faltar. Quem sabe assim ele valorize o pouco que tem? Aprenda a respeitar e usar melhor o que Deus lhe confiou também. Se o espírito pudesse entender a vontade de Deus, ele iria saber que um pai nunca dá a um filho algo que venha lhe prejudicar. Ele dá entendimento, ele dá tempo para pensar, ele dá oportunidade para fazer, ele dá gente para se conhecer, ele dá terra para pisar. Faz até de uma terra sair uma flor, faz sair uma semente, faz sair um fruto, faz alimentar essa gente. Deus dá tudo, na sua vontade de amor. Se o Espírito pudesse entender, ele ia matutar. Se eu habito um corpo assim, um corpo que às vezes eu acho que é ruim, mas é perfeito porque eu vou precisar. Se eu habitasse uma pedra, se esse espírito pudesse viver numa pedra, e essa pedra fosse o meu corpo, o que é que dela eu ia usar? Não ia arrastar nem para cá nem para lá. Não ia ver, não ia ouvir, talvez não fosse nem sentir, a não ser o tempo e as intempéries do tempo que pudesse me modificar. Nessa pedra, como que eu evoluiria? O que é que eu aprenderia? O que é que em mim eu deveria exercitar? Se o espírito pudesse viver numa flor, numa grama de chão, num pé de feijão, o que é que ele iria aprender por lá? Talvez mudar assim o oxigênio? Talvez fazer as raízes entrarem no chão adentro? Talvez o orvalho eu iria sentir, a água, o sol, mas o que é que eu iria aprender para eu poder evoluir? Se eu pudesse, como espírito, um bicho eu habitar, talvez voaria para os mais altos lugares. Cavucaria, morderia, picaria, bicaria. O que é que eu ia aprender por lá? Talvez na minha limitação, era só comer, reproduzir, e talvez viver em rebanho com outros da criação. Mas depois que viesse o tempo, a carcaça ia apodrecendo e se misturaria novamente no chão. E eu, como espírito, o que é que eu ia aprender? Talvez viver. Talvez muitas coisas eu pudesse fazer, mas a vontade de Deus eu não ia entender. Mas então, se esse espírito pudesse ter um corpinho, às vezes com dedo, às vezes sem, às vezes com os 2 olhos, às vezes com só, às vezes de um jeito, às vezes de outro, às vezes com alegria, às vezes com dó, aí esse espírito poderia pensar: meu Senhor, da tua vontade, diante da eternidade, o que é que o Senhor vai me dar? Se já me deu a terra, a pedra, os bichos, se já me deu tudo, agora é o meu compromisso. De um espírito em evolução aprender como lhe devolver tudo que um dia o Senhor fez me dar. Se a sua vontade é nos dar oportunidade, hoje eu quero o entendimento.
para entender tudo isso à minha volta, como é que se trabalha da forma certa o melhor do meu sentimento. Eu sei que um dia esse corpo, essa carcaça, também vou lhe devolver, mas acima de tudo, o que eu quero na mão é a gratidão. E compreender que a tua vontade, acima de tudo, é a bondade para todo e qualquer filho da criação. E olhe, que muito mais lá adiante, em outras formas físicas desse instante, eu sei que o Senhor vai estar. E o meu espírito pequenino ainda vai olhar esse sol brilhando diante de tudo que vem da criação e vai lhe dizer: eu sou só mais um diante de tudo que você da terra fez fazer. Tenho por ti um sentimento, tenho agora uma consciência, e aos poucos vou trabalhando com muita paciência o melhor dos meus sentimentos. Quando um dia, do lado do outro, eu chegar, como quem atravessa um rio, vou ver muita gente que na terra partiu, e vou com eles congraçar. E a gente em oração vai dizer: hoje eu consigo ver a vontade que um dia, muitas vezes blasfemando, eu agora compreendo a caridade infinita. Na prece que antes eu fazia, muitas vezes sem pensar, que dizia: seja feita a tua vontade. Está aqui um espírito liberto, pelo amor da caridade, com o intuito de ajudar. Seja feita assim, meu Senhor, todo dia, a sua vontade, nunca a minha, pois eu sei que sempre para um bom lugar o Senhor vai me levar. Deus abençoe e ilumine, Deus vos proteja e vos guie. Salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor. Salve Nosso Senhor, salve Nossa Senhora. Tão bonito, né? E com o sotaque dele. Lembra do sotaque da minha mãe, que é baiana, e até da caravana lá que eu encontrei. Tanta gente legal, com esse sotaque forte, bonito. E eu me encanto com tudo que eles falam, né? E eles sempre começam assim, com uma que você já fica, né, ali estagnado e fala: meu Deus, isso foi para mim, não é verdade? E aí, olha como foi bonito também, como ele terminou agora. Seja feita todo dia a tua vontade e não a minha, porque sei que em um bom lugar o Senhor vai me levar. Não é assim com o sotaque dele? E aí, ele explica também um pouquinho antes de falar essa frase, que ele tem um espírito liberto, ou seja, eu diria sábio, né? Porque ele entregou sempre a vida dele ao nosso Senhor. Então, não nos cabe revolta, porque isso só piora, né? A gente sempre tem que lembrar desses ensinamentos, porque aqui ele deixa muito claro que o caminho dele de amor só se deu porque ele entregou a Deus. Porque às vezes a gente pensa que sabe o que é melhor para nós. Quantas vezes a gente não ouve por aí as pessoas falarem assim: eu devia ter ouvido minha mãe, viu? Poxa, devia ter ouvido meu pai. Ou aquele conselho bom no meu trabalho, na escola, enfim. A gente sempre ouve isso. Por quê? Porque na hora a gente ou não liga muito ou não aceita. E aí vem o tempo e mostra que as pessoas, por já terem passado por isso, com a sua sabedoria, conseguiram enxergar aquilo que a gente não estava vendo, né? Mas a gente somos seres pensantes e de livre-arbítrio, às vezes a gente paga para ver. E aí é onde a gente sofre. Então, quando vem os questionamentos, como o que eu vou começar a destrinchar aqui com vocês, quando ele fala lá no começo, olha só, diante dos desafios, isso foi muito forte, né? A fé começa a titubear
e começa a duvidar. Quem nunca, né? Pois é, quando vem os tais problemas da vida, a gente primeiro desanima, né? Baixa energia, você já fica angustiado, preocupado, que isso, gente, é um exercício que eu tento fazer até hoje, porque eu vi o quanto me traz paz e tranquilidade para uma resolução. Então, antes, quando eu tinha algum problema, eu vivenciava ele, mas de uma forma que eu ia até a noite. Não digo que deixa de dormir, porque acho que só 2 vezes na vida eu perdi o sono. Na minha vida. O dia que eu soube que eu estava grávida e o dia que minha mãe desencarnou. De resto, eu sempre durmo muito bem. Mas, assim, até esse ir dormir e acordar, eu vivenciava aquele problema. E isso consumia uma energia onde tira o nosso olhar amplo da vida. Então, fala assim, mas Juliana, como que eu vou deixar isso que eu preciso resolver para ontem? Primeira coisa, analisa se você pode resolver exatamente agora. Ou se você está tendo paz e tranquilidade para resolver aquilo agora, de imediato. Se a resposta for não, então você se restabeleça energeticamente e na mente, ou seja, se dê um tempo para você se acalmar, respirar, toma um banho, caminha em meia natureza, acenda incensos, que o aroma, coloca louvores, né? Aqui a gente tem a nossa playlist aí de músicas maravilhosas aqui de Mãe Santíssima. Por quê, gente? Quando a gente está muito pesado, digamos assim, tristes, com medo ou qualquer outra coisa, a nossa energia baixa. E como nós estamos numa terra muito densa, fica até difícil um anjo da guarda, um anjo de luz, chegar até nós. Né? Então, quando a gente usa esses outros artifícios, digamos assim, essas grandes ferramentas que tanto são nos ensinados nessa casa, a gente consegue um equilíbrio energético e até a calmaria que a gente precisa para aquela solução. Então, ao invés de gastar muito tempo só pensando no problema sem nenhuma solução, pense em se fortalecer para você saber lidar com aquele desafio. Eu vejo muita gente criticar, né, algumas previsões, algumas orientações que essa casa oferece. Até tiram, né, brincam assim, eu falo, poxa, que pena que não estão vendo um outro lado, a seriedade, que não é causar pânico ou qualquer outra coisa, e sim de um alerta para que estejamos fortes para o que for, porque, gente, não só para o que vai acontecer na natureza, enfim, mas principalmente para as nossas catástrofes de vida, que às vezes acontece. Quantas vezes esse irmão citou bem aqui, quantas vezes acontecem acidentes e tem mortes coletivas, pessoas até dormindo, não é, que ele cita aqui nessa palestra, e a gente fala, poxa, é verdade, nossa, mas isso tem um porquê. Por mais que a gente não consiga entender ali na hora, porque ainda a gente tem as nossas ignorâncias. Porém, eu tenho certeza que ao despertar do outro lado, a diferença que vai ter entre uma pessoa que está com as orientações e não, é que ela vai estar em paz, ela vai estar pelo menos começando a entender o que está acontecendo naquele momento. E aí depois vem o entendimento do porquê aconteceu tudo aquilo, né? Seja uma tragédia, enfim, o que for. E eu sou muito grata, gente, a essa casa, quando eu recebi informações que no começo eu confesso que eu duvidei, como qualquer ser humano, mas depois eu falei, mas eu não vou pagar para ver, porque eu já tive muitas provas de que aqui não se brinca, tudo que da casa é muito sério, então eu preciso prestar atenção a isso. E fui cuidando da minha saúde, como as orientações vieram, e aí eu falei, que bom que eu escutei, que bom que eu me precavi, que bom que eu me fortaleci, principalmente, né? Então, às vezes eu fico pensando, eu me lembro que eu tirei o dente do siso, e eu estava lá quietinha, tudo, e eu tinha separado uma pilha de livros. Porque eu falei, eu vou estar lá sem fazer nada, né? Vou aproveitar e fazer minhas leituras aqui.
Só que eu não contei com uma coisa, o inchaço, o incômodo, a dor, o sono, né, que os medicamentos causam. E aí eu pensei, pois é por isso que temos que estar vigilantes antes. Vigilantes no quê? Atentos sempre a estudar, né? Porque eu achei que naquele momento eu ia conseguir. E não foi o que aconteceu. Naquele momento, eu precisava ter a sabedoria de fazer uma respiração, de fazer uma prece. Eu tinha que ter outros conhecimentos, porque eu não estava nem com paciência para ler, porque o meu estado físico não estava 100%. Aí você pode me responder aí, né? Mas eu não estou com o meu estado físico 100%. E aí ele fala de uma coisa muito importante, que aí vem com aquele desdobramento que eu falei, que eu tive, e que foi tão importante as orientações. Apesar de sermos todos filhos de Deus, de termos todos os direitos e deveres, perante essa lei universal maravilhosa, ela não erra, né? Que vocês podem chamar de Deus, o que vocês preferirem. Eu entendo que todos nós temos a oportunidade de vir para conseguir aquilo que a gente precisa alcançar, que é essa evolução íntima. A gente não fala sempre aqui de reforma íntima, nós temos que, para essa reforma, né, para que essa evolução aconteça, nós temos que passar por essa reforma. E essa evolução de cada um, depois ela vai resultar numa evolução coletiva. Mas, por enquanto, a gente tem que se preocupar com a nossa evolução. Então, eu tive esse desdobramento e um amigo falou, eu fui com alguns questionamentos, porque eu achei que eu estava sendo injustiçada. E aí esse irmão falou, olha, ninguém vem viver o que não precisa. Aí eu falei, tá, isso a gente já ouviu, às vezes a gente não aceita muito, mas ok. E aí ele veio e disse uma coisa, você nessa vida não vai conseguir viver tudo que existe. E aí eu falei, é verdade. Por exemplo, às vezes a gente vem tão miserável financeiramente, né? Ou às vezes a gente vem com a saúde debilitada, ou a gente vem com muito dinheiro, a gente não, porque não foi meu caso, mas eu digo, né, algumas pessoas vêm com muito dinheiro, e ali, para ela, é uma coisa que ela não precisa aprender a lidar com dinheiro. Claro, tem suas responsabilidades, não vamos entrar nesses detalhes, mas eu digo assim, ela não precisa ganhar dinheiro para pagar a conta de luz, para fazer a compra do mês, não é verdade? Por quê? Porque ela tem outras responsabilidades. Vocês já fizeram um exercício de olhar assim e falar assim, meu Deus, se me dessem metade do dinheiro que existe no mundo, você saberia administrar? Eu te falo que com certeza não. Isso seria um verdadeiro terror na vida. Então, a gente tem que aprender a respeitar e entender que nós pensamos que sabemos, né, o que é melhor. E quando vier esses desafios, eu pelo menos peço que eu outro dia até me questionei disso. Falei, Juliana, é fácil, né, pedir para aprender logo, mas até que ponto você está se esforçando para aprender? Né? Quantos detalhes aí no meio do caminho você empurra com a barriga e vai achar que você vai despertar esse conhecimento, essa sabedoria como, né? Então, a nossa vida ela é muito sábia, tanto no período que a gente vai ficar nessa terra, quanto as pessoas à nossa volta e o que estamos vivendo. E quando você entende e passa a confiar nisso, assim, mas de coração, de verdade, você fala, Aí acontece uma outra coisinha também, que você fala assim, eu podia ser melhor, né? Aí é como eles nos dizem, porque eu falo isso para eles, eu podia estar melhor, né? Ele fala, primeiro, se perdoe. A gente tem que perdoar as nossas ignorâncias. O que faz a diferença e o que é importante é a gente tentar melhorar naquilo que a gente ainda não está conseguindo.
E isso, gente, dá trabalho. É uma luta constante diária. Eu não gosto de colocar luta porque parece que pesa, né? Mas um exercício, né? E tudo que a gente costuma fazer com disciplina, conforme eles nos ensinam, a gente consegue ter bons resultados naturalmente. E às vezes o que é um grande sacrifício, né, para a gente começar a fazer, depois vira um grande prazer, porque a gente observa também os benefícios que tem diante de tudo isso. E aí, nesse desdobramento, esse amigo falava, ele falava assim, você acha que todas as pessoas vão vir para enxergar fisicamente nessa terra? Ou ter todos os membros do corpo, ou aquela que tem, às vezes, o emocional dela, até de vidas passadas, ainda é uma sombra, e ela precisa ter conhecimento de povos, vidas, para poder, né, estudar o acástico, que é muito legal, que aí você traz tudo isso para si e fala, é compreensível, eu preciso mudar, né? E aí você já consegue pegar o fio da meada para poder resolver isso. Então, gente, tudo que ele falou, né, e o tema eu achei maravilhoso, porque é bem isso mesmo. Qual é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é que a gente entenda que não estamos sendo castigados, que ninguém está passando por nada, por vítima, sabe? Ninguém é vítima da vida. Muito pelo contrário, a gente tem que enaltecer a vida pela grande oportunidade que a gente está tendo. Isso é tão grandioso que se a gente já começar pelo menos a ter essa consciência, a gente vai conseguir falar como esses nossos amigos e ajudar as pessoas à nossa volta. Porque ele falou de todos esses questionamentos, né? E aí a gente fala assim, meu Deus, como que eu vou me acalmar, né, diante de tudo isso? Eu não estou entendendo, se eu quero resolver. E aí eu te falo, aqui, por diversas vezes, live, atendimento, palestras, enfim, o bate-papo aí, né, que a gente tem às vezes com o Gilberto ali no ao vivo, tudo isso... temos todas as ferramentas para que a gente consiga fazer isso. Então, vamos estar atentos, tá? Sempre vigilantes. Quando a gente bater o desespero, bater a preocupação, você falar, e agora? Quando eu tive um problema muito sério, eu era ainda frequentadora da casa, e eu falei assim, eu tinha passado aquela semana com o Dom Carlos Ramires, que ele pedia... ele, né, sugeria para a gente vir constantemente, porque era um tratamento. E aí eu vim num dia, passei com ele não tinha dito nada, e no outro dia tive uma surpresa extremamente desagradável, e eu vim conversar com ele. E eu falei assim, Ramires, eu chamava assim ele, né? Ramires, olha só, eu tive um problema muito sério, caiu uma bomba na minha cabeça hoje. Aí ele olhou para minha cara... começou a dar risada. Eu falei, meu Deus, será que esse homem não está entendendo que eu estou com um problema muito sério? Aí ele falou assim, acalma-te. Ele falou assim, você lembra quando eu sugeri você fazer isso, isso? Sabe aquela listinha, gente? Ou tudo que é dito aqui nas lives? Ele, então, era para te preparar para isso. O conhecimento você tem. Você só está desesperado e não está conseguindo saber que caminho você vai levar. Mas você já tem tudo o que você precisa para resolver isso. E aí eu olhei, porque ele me afastou um pouquinho do problema, sabe? E, claro, me equilibrou energeticamente, por isso que é tão importante os banhos, gente. Você acender uma vela, deixar a casa perfumada, trazer flores, porque a flor, né, ela nasce para o sol, ela busca a luz e automaticamente ela te traz essa energia. E aí eu falei, meu Deus, ele tem razão. Se eu tivesse me acalmado, eu não teria parado meu trabalho para poder vir aqui até ocupar o lugar de uma outra pessoa, sabe? Que de repente faz tempo que não consegue falar, enfim. E eu, no meu egoísmo, corri. Mas é natural. Depois das outras vezes, a gente já aprende a lidar. Então, por mais que vocês ainda repitam também algumas coisas e falam, não, na hora, eu fiquei tão nervosa, Juliana, que eu não consegui nem lembrar de vela, perfume, o que for. Acontece. Mas hoje eu tenho uma tática mais rápida para quando eu não estou com toda essa paciência, quando, sabe, já me tirou do sério, digamos assim, que não deveria, mas acontece.
Água fluidificada. Sempre, sempre, sempre. Eu pego, tomo um gole, que às vezes desce até quadrado, sabe? Quando você tá nervosa. Tomo, pego. E se não tiver água fluidificada, se eu não tiver em casa, que eu tenho sempre em casa, mas se eu tô em algum lugar, aí eu pego, molho a mão, coloco no meu frontal, para que eu tenha abertura de luz, de enxergar, e coloco nos meus pulsos ou no meu cardíaco. E quando também, gente, façam uma experiência, tá? Tem para essas horas de nervoso, como eu acabei de explicar, e também quando a energia tá baixa, sabe? Sem pique, sem... Você fala, meu Deus, como eu vou executar tudo o que eu preciso, ou na minha casa, ou no trabalho, onde for, com essa energia tão complicada, tão pesada. Façam a mesma coisa com a água fluidificada. Parece que você se liga numa tomada de verdade, de limpeza. Em mim, costuma na hora dar um enjoo. Eu já sei, falei, ai, graças a Deus, está limpando. E aí sim, calmamente, vou voltando ao eixo, né? E conseguir. Mesmo porque a gente já tem muitas informações das placas tectônicas, né, que se movem naturalmente, isso é natural, não é espiritual, e claro, reflete isso no nosso corpo. Então, a gente às vezes não entende essas situações científicas e da natureza, e aí põe tudo culpa no mundo, ai, não, inveja, e não percebe esses detalhes. Então, gente, sabe, o conhecimento nos liberta dos nossos medos, dos nossos sofrimentos, nossos não, né? Que a gente fica ali por um tempo. E aí, quando a gente consegue respirar, o olhar vai além e a gente começa a entender melhor as coisas. Um exemplo. Todo mundo, quando sonha, adora saber o significado, não é? Eu mesma, desde adolescente, nossa, eu achava que aquele sonho estava me contando o futuro. Ou fosse bom, ou fosse ruim, eu sempre pensava isso. E com essa busca, eu acabei, né, estudando, claro, um pouco, de perceber quando é um sonho psicológico, por algo que eu estou vivendo, uma situação, e que influenciou na minha psique, ou quando é um anjo tentando me mostrar algo, ou positivo ou negativo. E isso, gente, não adianta ninguém contar para vocês, né? Eu, por experiência própria, isso você vai percebendo e aprimorando. E não precisa ter pressa. Vai aos poucos lendo sobre o que você gosta, sobre algo que você tem dificuldade de entender, não é? Que assim a gente consegue perceber melhor as coisas. Vou contar uma experiência do meu irmão, que também tem tudo a ver com essa experiência, né? Quer dizer, uma experiência dele que tem tudo a ver com essa palestra, porque quando ele fala, né? Se você fosse uma pedra, um pássaro, a gente olha só de fora, né? Mas aquilo tem um significado muito maior. Então, o meu irmão, a gente estava falando de uma coisa muito séria, de mudança da vida dele, e eu o aconselhando tudo. E aí ele falou, Ju, engraçado, acabou de chegar um pássaro bem no meio da frestinha que eu deixei, porque a cortina dele refletia na tela do computador. Então ele deixou, mas ele deixou, né, uma corrente de ar, uma frestinha bem pequena. E na frente tem o fio. E naquele fio veio um pássaro e ficou olhando para ele assim. Aí eu falei, olha, Beto, existem coisas que é natural, um fio, né? Enfim, mas aquilo que te chama atenção, como no meio de uma conversa, como nós estamos tendo, você olhou, é uma confirmação, porque ele realmente estava com algumas dúvidas de tomar alguns passos, tal, e eu, como irmã mais velha, a gente estava conversando. E ele falou, nossa, né? Eu falei, então, é diferente de um pássaro, tá? Durante o dia. Enfim, você vê que foi bem na sua frestinha, ele podia estar tanto para o lado esquerdo, direito, mas ele estava ali e te olhando. Desculpem. E aí ele parou, pensou, tá, passou, a gente terminou a nossa conversa, tudo, daqui a pouquinho eu olho uma mensagem dele. Ele falou assim, Juliana, você não vai acreditar. Eu fiz como você, porque tudo para mim é música. E eu coloco no aleatório e a música que vier é minha resposta, digamos assim. E ele falou, sabe aquela música sua e da mãe? Que é uma música linda, internacional,
que ela fala sobre quando a mãe é uma garotinha de 18 anos e ela fica grávida, e aí ela se vê com aquele bebê e ela canta canções de ninar para aquele bebê. É linda a música. É que eu não tenho o nome agora para poder falar para vocês. Mas e aí, eu até postei outro dia essa música. E aí ele pegou e falou assim: olha só, algumas coisas que você me disse parecia a mãe falando. E aí veio a música de vocês duas. Eu falei, tá vendo? O universo, gente. Quando a gente está aberto, ele estava ali de coração aberto para a gente conversar, e que ele queria muito as respostas, ele nos dá de várias maneiras. Deus tem várias maneiras de falar conosco. Esse agora é um, né? Então aproveitem muito. Às vezes, eu sei que tem uma coisa que a gente adora ver o Gilberto, não é verdade? Mas eu entendo que algumas palestras de outros amigos, assim, em outros momentos, é porque a gente precisa ouvir. Então, quando vocês sentirem no coração de vocês, olha, não está no horário ali do ao vivo, mas deixa eu ver o que está acontecendo lá. E vier, é porque é para você. É a maneira que os anjos e Maria Santíssima quis chegar até você com esse amor. Né? Então, se coloque à disposição, como esse irmão lindamente explicou, que seja feita todo dia a tua vontade e não a minha, porque sei que um bom lugar o Senhor vai me levar. Não é lindo isso, gente? Então, vamos fazer isso com a nossa vida, por nós. Né? Porque quando a gente conseguir esse equilíbrio interno, e não é fácil, viu? Não estou aqui dizendo que é fácil, não. A gente vai conseguir ter um olhar mais amplo. E aí não vai ser tão magoável, não vai ficar tão chateado, vai conseguir falar alguns nãos para as pessoas à nossa volta, porque às vezes a gente tem uma dificuldade, não é verdade? De falar, não posso, não dá. Eu ainda tenho muita dificuldade. E aí você vê que depois, lá na frente, que esse não foi melhor para todo mundo, né? Que a gente também tem que tomar decisões. Estamos num mundo de provas e expiações. Então, não dá para ser bonzinho o tempo todo, não dá para ser, sabe, essa pessoa que aceita tudo. Não, a gente tem que parar, pensar, tomar decisão, né? Já diz uma amiga minha, cada escolha, uma renúncia. E a gente tem que arcar com todas elas, mas com sabedoria, sem sofrimento. Aí, para que a gente tenha mais essa sabedoria, todas as vezes aqui na casa são indicados inúmeros livros. E eu vou até pedir para o Gu me lembrar o nome de um livro, acho que é Do Anjo ao Átomo, é isso, não é? Esse livro se assemelha muito... Ah, não, é do átomo, né? Não do anjo ao átomo. Do átomo ao anjo. Então, explica muito esse caminho. Olha só, do átomo, né? Aquela pequena partícula que existe, a menor partícula, embora os espíritos já nos falaram que a gente vai descobrir mais coisas. Mas vamos aqui. No átomo, né? A menor partícula que existe... ao anjo ser um grande iluminado. Então, olha só o caminho de tudo isso. Então, esse livro eu indico a vocês, porque aí a gente começa a não questionar tanto por que eu nasci, por que eu morri, ali já te dá uma boa base. E um outro que eu gosto muito, que mostra de um médium, né, de uma sensibilidade incrível dele, conta as experiências dele espirituais e encarnado, mas que também nos mostra o porquê, né, de toda a natureza, o caminho de cada ser dessa terra e evolução, seu nível evolutivo e suas evoluções, que é o Flecha Dourada. Esse, vocês vão brigar comigo, porque já está em falta há algum tempo. Eu acredito que ele volte, porque ele é um livro muito bom, mas temos tantos outros também, gente, aqui na casa, que eu falo que com sensibilidade, na hora de escolher, vocês vão conseguir trazer o livro certinho para a vida de vocês e para aquele momento, sabe? Às vezes a gente não quer muito, por exemplo, eu nunca me esqueço o dia que eu comprei o livro Na Hora do Adeus. Eu falei, eu não vou, não tem nada a ver, mas eu falei, bom, eu vou ler. Só que eu não gostei do que eu senti. Falou, esse aqui é para você. Eu falei, ai, meu Deus. E foi muito bom. Embora a gente não queira, né? Mas é aquele negócio, não é o que a gente quer, é o que vai ser melhor naquele momento. Então,
tenham sempre. E quando não se sentirem fortes, nem para buscar o conhecimento, experimente esse banho de ervas forte. Experimente acender essa luz, a chama da vela que está escrito ali forte. Todos os dias, quando você for lá afirmar o seu pensamento, a tua vontade, você vai ler lá forte. E aí você vai lembrar que você é forte. Ou então, aquele dia que você está mais desanimado, tem algo dourado, algo amarelo, para que te abra o conhecimento. Ou use um óleo amarelo no seu frontal, né? E, claro, um conhecimento que, assim, a gente nunca pode deixar de lado, que são esses, gente, da boa alimentação. De como também complementar, né, fortificar o nosso organismo com todas essas cápsulas, chás, águas coloidais, água prata, gente, não deixem nunca na vida de vocês. Eu há muitos anos, há mais de 10 anos, não pode faltar água prata, derivados apícolas, que são o própolis, o pólen, né, os chás. Então, isso, quando eu comecei a adquirir na minha vida diariamente, eu de verdade não sei mais o que é dor em nada. Coluna, perna, tudo, né? A não ser, claro, se eu vou à exaustão de um trabalho, aí eu tenho dor no corpo, eu me exercito demais. Mas, fora isso, nem dor de cabeça. Então, isso é bem sério e é um testemunho, porque as pessoas, eu já passei dos 40, é natural, até mais cedo, ter tanta dor, tanta coisa. E eu falo, se você ainda não conseguiu anteriormente ter a disciplina de uma boa alimentação e não tomava nada disso, né, não sabia, tem gente que não toma nem água, nem uma boa água, não se culpe, era a sua ignorância, era a sua falta de condição por algum motivo, enfim. Quando a gente não sabe, tudo bem, mas agora, fala, poxa, eu não consigo tomar tudo ou comprar tudo, enfim. Gente, uma salada, né, os grãos, o que a nossa natureza oferece, já vai cuidar. E aí as pessoas pensam que por já ter algo na saúde, e também, né, a gente ouve dizer aí que é crônico, né, ai, nossa, não vai sarar, não tem cura, ou não, isso aqui é da minha idade. Não, gente, experimentem fazer tudo isso certinho e vão, nem que seja aos poucos, porque eu não fui de uma hora para outra, ainda tenho muita coisa para corrigir na alimentação e tudo, mas quando eu comecei a fazer com muito amor por mim e me comprometi comigo, fez toda a diferença. E melhor, né? Em casa também ninguém me dá trabalho, porque aí todo mundo está sempre forte, porque, sabe, né? Alguém doente em casa, ou que a gente conheça, a gente fica mal, fica preocupado, né? O que é natural. Mas para evitar tudo isso, sabendo de tudo que está por vir, vamos nos fortificar e viver bem, um dia de cada vez, e sonhar. Aí você pensa, muita gente já falou assim, mas vai acontecer tudo isso, como que eu vou sonhar? Gente, a tua alma ela é livre para sonhar, para fazer e acontecer. Quando a gente não tem que fazer, independente do que aconteça no mundo, não vai realizar. Agora, se a gente tem que realizar algo, passa tudo por nós. Mas a gente chega lá na frente e faz o que veio para fazer. Então, acredite nos teus sonhos, acredite no que o teu coração está te falando, no que você sente, na tua vontade. Aí, a partir daí, você vai conseguir ter paz e melhor, ser uma pessoa muito melhor para todos à sua volta e para esse mundo. Porque é por isso que uma casa de amor dessa existe, para que esse amor reine não só para uma pessoa, mas para todos nós. E é isso que eu desejo de coração, que cada um de vocês observem quando na voz dos anjos dizendo a todo momento para esse despertar, para esse crescimento, para essa evolução. E aí eu estou olhando o tempo, né, para variar, eu passando aqui um pouquinho, mas eu quero deixar o meu abraço, dizer que eu não abandonei, quando der a gente volta tudo, mas que é sempre um grande prazer estar aí conectado a todos os ensinamentos, tanto em lives, atendimento, e que juntos, com certeza, a gente vai ser mais sábios, não é verdade? Então fiquem todos com Deus e até a próxima!